Então, bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula da Semana Essencial da TCC, em que a gente vai conversar sobre tudo que uma pessoa que está pensando em se aprofundar nessa abordagem precisa saber para não entrar de gaiato num navio. Acho que não se fala mais assim, mas essa era uma música do Paralamas do Sucesso que eu gostava. Hoje a gente vai começar do comecinho, a gente vai parar para pensar no contexto histórico da TCC, né? Então, o tema é de onde viemos, o jeito antigo de aprender a TCC. A gente vai fazer uma viagem no tempo. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso. A ideia é que a gente viaje no tempo para entender o presente e pensar em aonde a gente quer chegar no futuro, considerando os pilares da TCC, tá bom? Bom, deixa eu começar me apresentando. Acho que a maioria de vocês já me conhece do Instagram ou de algum outro lugar, de alguma aula que eu dei, ou de algum curso que já fez comigo. Eu sou psicóloga formada pela UFRJ lá em 2010. Sou mestre em saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ também. Especialista em TCC, com formação em terapia do esquema. Eu conheço a TCC, eu atuo com a TCC, na verdade, desde 2005, que foi quando eu entrei no estágio da faculdade. E naquela época, a gente aprendia de uma maneira bastante sistemática. A gente precisava identificar os transtornos ou o transtorno que o paciente tinha e selecionar um protocolo para aplicar, né? Então, a ideia era de que a abordagem precisaria ser extremamente focal, extremamente estruturada. A gente tinha a ideia, eu digo a gente porque eu compartilhava dessa angústia com alguns colegas, mas vou falar em primeira pessoa que é o mais correto. Eu tinha a ideia de que se eu não conseguisse seguir um protocolo ou fazer com que o meu paciente engajasse num tratamento estruturado, então, eu estava falhando enquanto terapeuta, porque existia um jeito certo de aplicar TCC, de fazer a TCC, e pensar que existia um único caminho para ser bom gerava muita ansiedade, e muito sofrimento, principalmente quando o trabalho não evoluía como os livros diziam que deveria ser, quando os pacientes da vida real eram muito mais complexos do que os pacientes dos livros. Eu amo dar aula. Amo formar novos terapeutas. Acho que eu me encontrei nesse lugar ao ser supervisora na época de estágio, né, da graduação. Então, eu acho uma delícia ajudar a construir o raciocínio de pessoas que estão chegando na TCC, mas eu faço isso desse jeito, né, com esse diferencial. Eu não quero que os meus alunos sejam meros aplicadores de técnicas e de protocolos. Eu quero que eles se tornem terapeutas autônomos, no sentido de serem capazes de raciocinar sozinhos, de serem criativos, de serem flexíveis, de serem eles mesmos e não terem que desempenhar um papel é, do terapeuta perfeito, sabe? E eu fico muito triste quando eu vejo que a TCC está sendo incompreendida ou usada de uma forma limitada ou até mesmo nociva, não, não só para o paciente, mas às vezes nociva para o terapeuta, porque é muito comum, não sei como é a experiência de vocês podem até usar o chat para falar alguma coisa, mas na minha prática como supervisora, é realmente muito comum receber terapeutas que estão em sofrimento por conta de uma autocobrança surreal, de uma ideia de perfeição, uma coisa tão rígida, de ter que ser bom, ter que provar esse valor, e isso distancia a gente tanto da gente mesmo, da nossa essência. E se é para a gente ter uma relação terapêutica com alguém, para essa relação ser realmente terapêutica, ela tem que ser boa para as duas partes, não só para a parte de lá, né? Bom, essa sou eu, esses são alguns dos meus pensamentos, e é desse lugar aqui que eu vou falar com vocês hoje, né?
A ideia aqui é a gente entender um pouco mais sobre as origens da TCC, para a gente questionar essa maneira antiga de ensinar a abordagem. E quem sabe tornar a sua experiência de aprender e de ensinar a TCC, não pensando em quem ensina para os outros PCs, mas pensando principalmente em como vocês ensinam a TCC para os pacientes de vocês, né? Passando pela psicoeducação, pelas técnicas, pela forma como vocês explicam o tratamento, enfim. Mas a ideia é que eu ajude vocês a se tornarem mais leves, flexíveis e criativos. Para isso, a gente tem que entender qual é a lógica por trás da teoria, né? Então, agora eu queria que vocês usassem um pouquinho o chat. E eu queria que vocês me contassem quais são as primeiras palavras que vêm na cabeça quando vocês pensam em TCC. Não precisa ser palavras só de amor e beleza. Pode ser qualquer coisa que venha na cabeça mesmo. Vamos lá, vamos fazer essa brincadeira? A conceitualização, Aaron Beck, pensamento automático, influência dos pensamentos no comportamento, questionamento socrático, formulação, técnicas, crenças centrais, tarefas, perguntas objetivas, psicoeducação. Estou gostando de ver. Vocês estão arrasando. Ninguém falou transtornos, olha que evolução. Ó, pensamentos automáticos de novo, ó, colaborativa, crenças, pensamento automático, plano de ação, modelo cognitivo, foco no presente. Gente, muito bom. É tudo isso mesmo. Sessão estruturada. Vocês estão certíssimos. Tudo isso é verdade verdadeira. Agora, vamos lá. A TCC é mesmo uma abordagem breve, focada na resolução de problemas, estruturada, colaborativa, que visa mudanças na forma de pensar e agir, que é baseada em evidências e é padrão ouro para várias questões, mas também pode ser reducionista, tecnicista, que desconsidera a singularidade do sujeito, que desloca sintomas. Pode ser quase coaching, no mau sentido dessa atividade, né? Tudo vai depender do quê? De como o terapeuta vai usar a abordagem. E hoje, olhando para trás, eu penso que muitas dessas críticas que a gente ouvia, principalmente de professores que não conheciam a TCC tão profundamente e dominavam muito bem outras abordagens de base epistemológica diferente, né? É, eles até têm razão em alguns pontos, né? E isso tem a ver com a forma antiga de ensinar a TCC com base nessa ideia de identificar transtorno, aplicar protocolo e não ter o foco nas pessoas, né, propriamente ditas. Afinal de contas, há muito mais competências terapêuticas envolvidas na TCC do que simplesmente conhecimento em psicopatologia e habilidade para diagnosticar protocolos e técnicas. Isso daqui é uma matriz resumida de ensino e aprendizagem em TCC. E ela passa por 5 grandes domínios. Então, a gente tem aqui no começo de tudo, competências genéricas, que são necessárias para a gente conseguir se relacionar com as pessoas, para colocar em prática qualquer tipo de intervenção psicológica que vai passar por empatia, escutativa, autenticidade, conhecimento em psicopatologia, que é uma habilidade para além da TCC, né? A habilidade de ajudar o outro a se engajar, a se motivar no processo terapêutico. Então, várias pequenas habilidades que a gente tem que desenvolver, né? Tem uma outra grande área aqui que envolve competências básicas em TCC, que a gente vai precisar usar na maioria das intervenções, como empirismo, colaboração, diálogo socrático, descoberta guiada, conseguir estruturar uma sessão, né? Então, são habilidades
básicas, porém específicas da TCC. Um outro domínio são técnicas cognitivas e comportamentais que a gente usa na maioria das intervenções em TCC, como, por exemplo, a reestruturação cognitiva e diversas técnicas de reestruturação, técnicas comportamentais, como, por exemplo, conseguir estruturar uma exposição, uma ativação comportamental, uma um manejo de contingências, né? Enfim, competências da TCC específicas para os problemas, que aqui entram os protocolos, ó, então eles são importantes, mas eles são um quinto, digamos assim, daquilo que a gente precisa de fato desenvolver, né? E aí, quanto mais a gente ampliar esse repertório, né? TCC para o pânico, TCC para fobia social, TCC para o TOC, TCC para transtorno bipolar, TCC para depressão, e quanto mais a gente conseguir ampliar, maior, mais habilidoso, mais competente a gente se torna. E existem algumas metacompetências, que são competências que a gente precisa desenvolver para conseguir articular todo esse conhecimento, que é o caso, por exemplo, da descoberta guiada. Opa, desculpa, da conceitualização de caso, tá? Eu preciso usar a conceituação de caso como um grande mapa para poder saber quando, como, por que eu vou atuar de tais maneiras em relação a cada um desses grandes domínios. Não é simples, né, gente? E não é só sobre protocolos, como a gente está discutindo. E então, vamos lá. A ideia dessa semana do Essencial da TCC não é falar só para quem já conhece a TCC ou quem já tem interesse na TCC, mas também explicar, né, de repente, para quem está chegando agora, quem ainda está na graduação, quem de repente ainda não pegou a disciplina, né? E talvez essas pessoas estejam se perguntando, mas o que são esses tais protocolos que ela está falando tanto, né? Por que eles foram o centro dessa maneira antiga de ensinar TCC? E se a pessoa não tiver um transtorno ou não tiver um protocolo para o problema dela, como é que fica? Ela não pode fazer TCC? Ou como é que era isso no jeito antigo de ensinar? Para a gente entender essa e outras questões, a gente vai fazer uma viagem no tempo. E a gente vai parar, antes, explicando para quem não está familiarizado, deixa eu explicar direitinho o que são esses protocolos que eu estou falando. São programas de tratamento manualizados, né? Geralmente focados em transtornos específicos ou questões específicas, queixas específicas. Nesses manuais de tratamento, o número de sessões é limitado, é bem estruturado e descreve, sessão por sessão, todas as atividades que devem ser realizadas, né? Esses protocolos são validados por ensaios clínicos, né? Ou seja, eles são desenvolvidos, testados e validados em condições ideais de um laboratório de pesquisa, com pacientes que já foram triados, no sentido de terem passado por uma triagem e foram selecionados por terem um perfil que se beneficiaria daquele tipo de trabalho, tá? Esses protocolos orientam a nossa prática. Eles informam, sim, uma direção segura para problemas que a gente encontra com alguma frequência no consultório. Mas, como a gente está discutindo aqui, não dá para a gente basear a nossa prática clínica somente nisso. Porque aí a gente vai estar tratando sintomas e não as pessoas, entre outros problemas, né? Mas vamos seguir aqui com a nossa viagem no tempo. E a gente vai parar lá em 1952. Tem bastante tempo isso, né? Tem mais de 70 anos. E olha que curioso, em 1952, o Fluminense foi campeão mundial. A rainha Elizabeth II foi proclamada rainha. Ela era uma menina ainda. Getúlio Vargas criou o BNDES. Olha que ano histórico. Cantando na Chuva estreou nos cinemas. Teve Olimpíadas. Maravilha, Jesse. Mas e na psicologia? O que estava acontecendo? Na psicologia, a gente estava tendo um ano bombante, porque foi um ano de muitas mudanças na forma de pensar. Foi publicado o primeiro DSM de todos, e que aproximou os psicólogos e os psiquiatras, né? A gente começou
a usar os mesmos critérios diagnósticos para poder descrever as coisas que a gente identificava na clínica. Naquela época, a abordagem predominante era a psicanálise. E, Hum. opa, desculpa, gente. Passei aqui um slide sem querer. Naquela época, a psicanálise era a abordagem predominante. O humanismo estava em suas fases iniciais, com algumas ideias ganhando força. A terapia comportamental estava crescendo e ganhando terreno, já se falava em sensibilização sistemática, por exemplo, e um cara chamado Hans Eysenck publicou um manifesto. E esse manifesto, gente, foi tipo pólvora. E o que que era esse manifesto do Eysenck? Bom, ele era um psicólogo britânico e ele publicou, o nome desse manifesto era The Effects of Psychotherapy and Evaluation. Ele comparou as taxas de recuperação de pacientes tratados com psicoterapia, várias abordagens de psicoterapia naquela época, com as de pacientes que não receberam nenhum tratamento, tá? E cerca de 2/3 dos pacientes melhoravam nas duas condições, com ou sem terapia, o que sugeria que a terapia não era melhor do que a mera passagem de tempo. Ou seja, ele conseguiu, a partir desse estudo, colocar uma bomba ali na área que questionou a eficácia da psicologia clínica de forma geral, mas que ajudou a estabelecer a importância de se desenvolver uma prática mais baseada em evidências dentro da psicologia também, né? A TCC nasceu sob influência dessa falta de evidências sobre as psicoterapias, né? Porque quando o Eysenck publica isso, é, ainda mais no momento em que a psicologia estava se aproximando tanto ali da psiquiatria, né? E a psiquiatria também, dentro da medicina, ela sofre várias críticas por ela não ser tão objetiva quanto, quanto as outras especialidades, né? Mas, enfim, o Beck estava vivenciando isso tudo ali, todo aquele clima ali de falta de evidências e uma busca muito grande por conseguir validar a eficácia das psicoterapias. Lá na década de 60, ele era um jovem psiquiatra e psicanalista que queria tentar comprovar cientificamente alguns pontos da teoria psicanalítica. E aí ele foi estudar pacientes deprimidos. Na verdade, ele foi estudar os sonhos desses pacientes para poder provar pontos da teoria psicanalítica. Só que, adivinhem, ele teve dificuldades. E por mais que ele tentasse articular os dados que ele tinha obtido com os pacientes com a teoria psicanalítica, ele não conseguia encontrar resultados que comprovassem o que ele estava tentando entender. E aí, detalhe, ele inclusive mudou a hipótese inicial da sua pesquisa, reconsiderou ali é, é, a- outros pontos da teoria que de repente seriam mais interessantes dele tentar provar, mas ainda assim ele não conseguiu. Apesar da frustração, uma das coisas mais legais do Beck é que ele era um cientista. Então, ao invés de ele tentar provar alguma coisa, ele decidiu olhar de uma maneira diferente, mais imparcial para os dados coletados. E aí ele percebeu que o conteúdo dos pensamentos dos pacientes não eram muito diferentes do conteúdo dos sonhos. Ou seja, aquilo que as pessoas falavam de forma muito consciente no dia a dia delas batia muito com o conteúdo dos sonhos. Então, para que ele iria buscar no inconsciente uma explicação se os pacientes tinham acesso a essas ideias conscientemente? E aí ele, conseguindo rever, né, buscando ali uma nova maneira de olhar para aquilo ali, ao invés de tentar provar algo, e sim tentar aprender, formular do zero, algo que pudesse explicar aqueles achados,
ele identificou um padrão negativista na forma como os pacientes distorciam os pensamentos, né? Eles tinham muita, por estarem deprimidos, eles tinham muita dificuldade de processar informações positivas e informações neutras do ambiente. Eles sempre olhavam para as coisas de uma maneira muito pessimista. E aí, ele se questionou: e se esse fosse um novo ponto de partida? E nesse novo ponto de partida, ele teve a nova hipótese de trabalho. Se os pensamentos dos pacientes fossem modificados e se tornassem menos pessimistas e mais realistas, será que os sintomas depressivos se manteriam os mesmos? Ele tinha que testar para descobrir. Mas como é que ele testaria isso? Que tipo de método, né? Que tipo de método ele usaria para conseguir testar de forma válida essa hipótese? Ah, então ele tinha que criar um método. E caso esse método se mostre eficaz em estudos iniciais, ele teria que validá-lo mais amplamente, ou seja, ele teria que replicar isso em grupos maiores para ver se aqueles resultados se sustentariam. E assim, o Beck foi desenvolvendo o tratamento da TCC para a depressão, né? Isso tem muito a ver com esse raciocínio empírico do Beck, da maneira como ele desenhou ali esses primeiros experimentos, se reconfigurou e redesenhou, né? Mas vejam, é um raciocínio extremamente científico, extremamente científico. E aí, gente, veio o boom da TCC, né? O caminho foi longo, ele teve que aplicar e replicar o método dele várias vezes, até ele começar a treinar os residentes ali do hospital, até ele treinar outras pessoas, de repente, de fora do hospital, que pudessem replicar isso em outros lugares. Ele publicou esse manual, que é um livro que a gente tem acesso a ele aqui no Brasil, né? Tanto que foi traduzido. Aí, em 1977, a equipe dele conseguiu emplacar um ensaio clínico que apontava que a TCC seria tão eficaz como a farmacoterapia para a depressão da época. E aí, gente, essa é a parte mais legal. A TCC para depressão supriu aquela crítica do Eysenck, né? Todos aqueles que estavam impactados com o manifesto de Eysenck reconheceram a validade da TCC para depressão. Toda a comunidade científica reconheceu que a psicoterapia é eficaz para a depressão. E aí a gente vê o porquê de haver tantos protocolos na TCC. A TCC cresceu e se tornou a abordagem de terapia mais estudada no mundo e uma das mais difundidas também por conta da sua cientificidade, né? E aí, a partir desse primeiro estudo, dessa primeira investida com a depressão, surgiram novas perguntas, porque é assim que a gente faz ciência, né? A gente não faz ciência pensando em respostas. A gente faz ciência pensando em perguntas. Perguntas para as quais a gente ainda não sabe responder. E que perguntas foram essas? Será que a TCC também vai se mostrar eficaz para outros transtornos? O que eu tenho que fazer para descobrir? Ah, então eu preciso entender os transtornos a partir de um modelo cognitivo. Eu preciso compreender quais são os pontos de intervenção. Eu preciso desenvolver ou importar técnicas para atuar nesses pontos, estruturando um plano de tratamento. Isso é uma outra coisa da TCC, né? Muitas das técnicas que a gente usa, que a gente aprende ali nas aulas mais básicas que a gente tem na faculdade, não são técnicas exclusivas da TCC, como, por exemplo, uma respiração diafragmática, um relaxamento muscular, né? Beck não criou isso, mas ele importou e ele viu motivo para essa importação. E assim a TCC foi se expandindo,
estudando os transtornos, sendo replicada, né? Sua validade foi sendo cada vez mais ampliada. Mas por que que eles estudavam os transtornos? Por que que eles não olharam para outras coisas e sim para transtornos? Essa é uma pergunta importante. É que para um método ser científico, é preciso que ele seja observável, mensurável e reproduzível. Se o problema não for bem delimitado, no caso, por sintomas, já que os problemas mentais não são detectados em exames, como é que a prática, né, como é que a pesquisa em psicologia seria observável? Ela não seria. Então, os transtornos são classificados a partir de um conjunto de sinais e sintomas. E por essa classificação já estar feita, né, e amplamente utilizada na psiquiatria, era uma ótima forma de se delimitar um problema, né? E aí a gente conseguia atender aos critérios de métodos científicos. Alguns outros detalhes do processo de pesquisa que é importante a gente saber para entender o porquê dos protocolos. Quando a gente trabalha com pesquisas, com ensaios clínicos, né, em que alguém vai receber, um grupo vai receber tratamento, essas pessoas precisam ter questões mais parecidas possível. O grupo tem que ser bem homogêneo, né? Os pacientes devem ser divididos em dois grupos, um grupo controle e um grupo experimental. O grupo experimental vai receber o método que está em estudo. O grupo controle vai receber outra coisa, como um antidepressivo, por exemplo. Lá fora, ainda mais antigamente, tipo, no manifesto do Eysenck, ele botou um grupo recebendo psicoterapia, o outro não recebia nada. Isso aqui no Brasil não é ético, né? Você tem que dar alguma coisa, você tem que. Ela está se disponibilizando para fazer parte do seu estudo, então alguma coisa ela tem que receber. Mas precisa ser diferente do grupo experimental, justamente para poder fazer uma comparação e ver o que se mostra mais eficaz. Todos os pacientes de cada grupo precisam receber exatamente o mesmo tratamento, o mesmo número de sessões, as mesmas atividades em cada sessão, etc. Porque senão, se eu faço uma variação ali, então eu já não estou sendo fiel ao método. Como é que eu posso avaliar um método se eu não estou sendo fiel a ele? Né? E aí eu preciso mensurar também os sintomas antes e depois do começo da aplicação. Eu tenho que saber em que estado essas pessoas chegaram nessa pesquisa. E a gente pode usar várias escalas, instrumentos de autorrelato, entrevistas clínicas, enfim. Alguns exames mesmo, né, podem ajudar também. Então, eu preciso aplicar isso antes e depois. Tem gente que aplica antes, durante e depois para poder ter uma noção da evolução. E tem gente que ainda aplica várias vezes depois, tipo, um mês depois do fim do tratamento, 3 meses depois do fim do tratamento, poder entender por quanto tempo aquele ganho se mantém. Então, vejam, é muito sistemático, muito sistemático. Então, resumindo, para eu conseguir testar a eficácia de um método de psicoterapia, eu preciso isolar todas as variáveis sobre a singularidade dos sujeitos de pesquisa. Eu preciso isolar todas as variáveis sobre os terapeutas, né? Porque para eles fazerem pesquisa, eles recebem um treinamento que tem que ser seguido à risca, sendo que na nossa prática de consultório, a gente não precisa. Para eu testar um método, eu preciso focar no método que visa reduzir sintomas. Afinal, são esses sintomas que a gente pode mensurar. Dessa forma, qualquer pessoa treinada deve ser capaz de reproduzir esse mesmo tratamento em outros lugares e momentos. Por exemplo, quando eu pego um protocolo de pânico que foi criado, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos em 2015, eu preciso ser capaz de replicar isso agora em 2025 aqui no Brasil. Do contrário, é, é, esse método tem algum problema, porque para ele ser bom mesmo, ele precisa ser replicado. Pensando nos critérios científicos. Não estou falando de critérios clínicos, estou falando de critérios científicos.
Aí você deve estar pensando, ai, que incrível! Isso faz muito sentido. Isso é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Num ambiente de pesquisa, em que as variáveis que compõem o processo estão propositalmente limitadas. Isso não reflete a prática clínica da vida real, em que aqui, na clínica do dia a dia, a singularidade do paciente é considerada e precisa ser compreendida e validada. O terapeuta é uma pessoa real, que tem seu próprio estilo, sua própria personalidade. E o método está em função do paciente, e não o paciente em função do método. E quando uma pessoa é sujeito de pesquisa, ela está ali em função do método, para provar a capacidade daquele método de ajudá-la. Enquanto que na vida real é o contrário. Mas então, qual é o papel dos protocolos na TCC? Gente, eles ajudam pra caramba quando o paciente tem algum transtorno. Eles vão orientar o seu entendimento sobre o problema, né? Você vai conseguir fazer perguntas muito mais assertivas, vai fazer uma avaliação muito mais assertiva, vai poder realmente ajudar essa pessoa a diminuir o sofrimento dela num tempo assim, principalmente se ela estiver engajada. É que, nossa, é incrível quando isso acontece, tá? O protocolo orienta o plano de tratamento, mesmo que você não siga ele à risca, você consegue fazer personalizações importantes e ele continua sendo um guia no que você vai ou não vai fazer com aquele caso. E a vontade do paciente, a necessidade do paciente, pode ser considerada em relação ao ritmo que você vai imprimir, né, que vocês vão imprimir, se vai ser uma coisa com mais personalização, com menos personalização, em que há mais pressa por resultados, há menos pressa por resultados, enfim, a gente consegue realmente ajustar. Protocolos são um dos pilares da TCC, mas a gente precisa usá-los com parcimônia, entendendo de onde saiu esse raciocínio. Por que que é assim? Para a gente não cair na cilada de fazer por fazer, de não conseguir flexibilizar, de não conseguir adaptar, de repente achar que a TCC, a boa TCC, se reduz aquilo ali, sendo que na verdade a boa TCC usa aquilo, mas considera também os outros pilares. Que outros pilares são esses? Aqueles que eu mostrei na matriz de competências. Habilidades genéricas, habilidades específicas, as técnicas, os protocolos e as metacompetências. Então, sem entender e praticar todos os pilares, a sua prática vai ser limitada com altos riscos de atrogenia. E atrogenia são efeitos negativos da terapia, quando a terapia faz mais mal do que bem. E infelizmente isso acontece, tá? Sem a gente entender a lógica desses pilares, você vai ter dificuldade de desenvolver um raciocínio autônomo e flexível. Você vai estar seguindo regras sem entender que regras são essas. Então, a chance de você estar adotando as regras no momento inoportuno, ou de uma maneira incompleta, ou, enfim, de uma maneira muito rígida, é grande. E isso vai te tornar inseguro para tomar decisões e adaptar os planos de tratamento. Você vai estar sempre tentando acertar, mas sem parar para pensar sobre o que faz sentido ou não faz. E aí o seu trabalho não vai refletir todo o potencial que a TCC tem. Se a TCC não é receita de bolo, embora ela forneça uma direção, como é que um bom terapeuta deve atuar? Primeiro, a gente tem que entender profundamente uma pessoa, investindo na conceituação cognitiva. A gente tem que compreender e atuar com base no empirismo colaborativo, que é o estilo terapêutico da TCC. E esse ponto, ó, isso aqui, a conceituação cognitiva, é um ponto em que muita gente sai de especialização sem saber fazer. Empirismo colaborativo é o estilo terapêutico da TCC, mas é pouco discutido. Infelizmente, há pouco material em português sobre isso, por exemplo. A gente precisa conhecer os princípios básicos das técnicas cognitivas, comportamentais e experienciais, para a gente poder entender qual é o alcance, qual é o propósito delas,
né? De que maneira elas podem entrar e ajudar uma pessoa. Inclusive, se eu entendo esses princípios básicos, eu consigo adaptar essas técnicas, personalizar essas técnicas, criar novas técnicas, por que não? Tá? E é importante que a gente entenda, sim, sobre psicopatologia e sobre os protocolos, porque a gente vai precisar deles em vários momentos, né? Agora, eu quero saber como é que está a cabeça de vocês, porque eu falei e pouco perguntei. Vocês já sabiam desse. Pode chamar de prof. Eu não vou compartilhar esses slides, mas as aulas vão ficar gravadas e vocês podem acessar no YouTube, tá? Enfim, eu queria entender como é que está a cabeça de vocês, se vocês já tinham parado para pensar no porquê que tanta gente ensina TCC com base nos protocolos, porque tanta gente, não sei se vocês já tiveram acesso a pessoas falando dessa coisa rasa da TCC, de ser muito focada só em resolução de problemas. Não que a gente não possa ser, mas dá para a gente fazer uma prática extremamente humanizada, profunda, existencial, por que não? Porque a TCC é um modelo de terapia como qualquer outro. E a gente pode usar de várias maneiras. Dúvidas? Perguntas? Ah, Raquel, quer que eu fale um pouco mais sobre empirismo colaborativo? Isso é assunto para aula de amanhã, mas eu vou falar assim, tá? Dando uma palhinha, o empirismo colaborativo, como estilo terapêutico da TCC, envolve duas habilidades que a gente tem que aprender a casar, que é a colaboração, né? Não só do paciente colaborar com a gente, mas a gente colaborar com o paciente num ritmo em que os dois tenham espaço, os dois tenham abertura para falar o que for necessário um com o outro. A gente estabelece uma relação mesmo de parceria. Então, por exemplo, se você seguir à risca os livros, esses manuais protocolares, você não vai ver uma relação colaborativa. Vai dar a entender que a colaboração é o paciente fazer aquilo que o terapeuta está querendo que ele faça, que está no protocolo. Sendo que na vida real, muitas vezes o que a gente tem que fazer poxa, essa pessoa está com dificuldade de engajar ou de falar, eu tenho que ir lá conversar com ela sobre essa dificuldade. Não adianta eu tentar puxá-la para a direção da mudança, né, imprimir um ritmo mais avançado no tratamento, sem eu entender o que está acontecendo com essa pessoa, por que ela está com essa dificuldade. Deixa eu lá entender, deixa eu lá conceituar isso com ela. Tá? Então, a colaboração é uma via de mão dupla. Né? Eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso colaborar com ela, não é só ela colaborar para o tratamento funcionar. Né? E em termos de empirismo, sabe esse raciocínio que o Beck desenvolveu, esse raciocínio científico? A ideia é que a gente trate as questões do paciente com um raciocínio científico também, que a gente ensine o paciente a olhar para as próprias questões internas e externas com esse olhar científico. E envolve basicamente a gente entender que pensamentos, que as coisas que a gente entende são hipóteses sobre algo, sobre uma verdade, sendo que para eu dar crédito ou não para uma hipótese, eu preciso testar e validar. Tá? Então a gente não se apega a pensamentos, né, a ideias assim, tão facilmente que a gente quer olhar para identificar o pensamento, entender que aquilo ali é um ponto de vista, mas a gente precisa entender que é um ponto de vista dentre outros tantos possíveis, e para a gente ver se a gente pode ou não acreditar naquele ponto de vista, a gente tem que submetê-lo à avaliação. Tá? É, então, a descoberta guiada, né, o questionamento socrático, são formas bem interessantes da gente colocar o empirismo colaborativo em ação. Aí a Vanessa perguntou: o que usar além de seta descendente? 1 milhão de coisas. Eu posso fazer
várias outras perguntas, eu posso fazer análise de evidências, eu posso usar um contínuo cognitivo, eu posso fazer análise de vantagens e desvantagens, eu posso fazer experimentos comportamentais, tudo vai depender do meu objetivo. A flecha descendente é uma técnica que a gente usa quando a gente quer identificar o significado de pensamentos e se aproximar, né, tentar chegar ali nas crenças mais profundas do paciente. Mas ela não é a única maneira de você chegar nas crenças. Você, para chegar numa crença, no mínimo, você tem que saber o que é uma crença, né? E às vezes a gente tem dúvidas sobre isso no começo, tá? Até porque a literatura não explica isso tão profundamente assim. E também é, a gente precisa identificar padrões, porque crenças são gerais, são globais, são rígidas, então elas se repetem, tá? Então não é tão simples como aplicar uma técnica, né? É lógico que a gente precisa ter um repertório ali de técnicas, mas a gente precisa saber olhar além das técnicas. As técnicas são um pilar, mas vocês lembram que a gente tem outros quatro? A gente precisa usar os quatro. Aí a Laura falou assim: já ouvi muito esse discurso de só vai passar a tarefinha, e a ressalta a importância de uma familiarização do TCC de forma eficaz. Pois é, essa coisa da tarefinha parece boba, mas na real, o que os estudos mostram é que essa é uma das coisas que faz com que a TCC seja tão eficaz, porque as tarefinhas fazem com que o paciente, quando ele se engaja, né, nesses planos de ação, fazem com que o paciente entre em contato com as questões dele, com as habilidades que ele está aprendendo em terapia, além do tempo de sessão. Então, se ele quer acelerar o processo dele, é interessante que ele consiga se engajar nas tarefinhas, mas essas tarefinhas precisam fazer sentido para ele, precisam ser elaboradas de forma colaborativa. Sempre vai ser melhor se ele estiver envolvido no processo de criação dessas tais tarefinhas. Então, não é tão simples assim, não é uma prescrição de exercícios. Não pode ser desse jeito, senão fica muito difícil da pessoa engajar. Sem contar que a gente está no Brasil. O brasileiro entende isso de uma maneira, o americano entende isso de outra maneira, né? Então, a gente precisa considerar as questões culturais ali na forma de aplicar a TCC, tá? E essa coisa dessa busca por uma eficácia, assim, desenfreada e tal, eu fico me perguntando para quem é isso? É para o paciente? É ele que está com essa pressa toda? Ou é o terapeuta que está doidinho para se provar competente? Porque às vezes a gente corre atrás de resultado com tanta velocidade, e aí a gente faz de fato um tratamento que é um pouco mais superficial, né? A gente não se aprofunda muito. E aí a gente vai bem até a página 2. Chega na página 2, o paciente emperra. Mas por quê? Porque a gente, de repente, não foi tão, assertivo, tão profundo nas questões dele, né, nessa conceituação do caso. A gente identificou alguns problemas, mas não conceituou de uma maneira tão profunda, então a gente não parou para olhar para os padrões, né, e para a origem desses padrões, para a gente poder pensar, bom, tem um ciclo de manutenção aqui fazendo com que esse funcionamento se repita. Eu preciso entender que ciclo de manutenção é esse, para poder entender aonde que eu posso interromper esse ciclo, que coisas eu posso propor, que coisas eu não posso propor para não reforçar esse ciclo de manutenção. É coisa pra caramba, gente. O nosso trabalho não é. Embora a TCC tenha uma. A gente consiga ler a TCC com mais objetividade, parece mais simples, né, do que outras abordagens. Na real, a gente tem que dar conta de tantas questões que realmente levam tempo para a gente se tornar proficiente, né? Aí a Beatriz está perguntando: como é a atuação com pacientes que não têm transtornos mentais? Ótima pergunta, Bia, tem tudo a ver com a aula de hoje. Quando o paciente não tem transtornos mentais, a gente precisa trabalhar com base na conceituação de caso, na elaboração de planos de tratamento personalizados. É aí que a gente tem que ser mais criativo, tem que fazer melhor essa avaliação, entender a lógica de cada técnica,
né? Isso também acontece quando o paciente tem vários transtornos, sabe? Então, aí o paciente é o centro do processo, não são os sintomas dele ou o protocolo. Eu adoro trabalhar dessa maneira. É o que eu gosto mais de ensinar também. Até porque nem todo mundo que procura terapia hoje tem algum transtorno. E se você consegue, você tem que saber trabalhar das duas formas, na real. Você tem que saber trabalhar com o protocolo, mas você tem que saber trabalhar sem ele também. O que eu acho, Tassila, ou Tassila, acho que é Tassila. O que eu acho da logoterapia em conjunto com a TCC? Faz ou não faz parte do seu repertório? Não, eu não estudei logoterapia, eu li aquele livro Em Busca de Sentido, mas eu não tenho o hábito de atuar com ela, até porque eu não conheço ela o suficiente para saber se a base epistemológica é compatível com a da TCC, tá? Quando a gente for pensar em integrar a TCC, né, puxar, fazer essa importação que o Beck fez, né, de técnicas de outras abordagens, de outros modelos, a gente precisa sempre estar atento ao modelo epistemológico, à visão de mundo, visão do sujeito que essa abordagem faz, para ver se não vai haver algum tipo de conflito com a maneira que a gente trabalha, né? Às vezes a gente quer tanto integrar e aumentar o repertório, mas a gente faz isso de uma maneira incongruente. Então, assim, eu não conheço o suficiente, não posso opinar. Só estou contando quais são os critérios que eu uso quando eu faço isso, quando eu faço essa integração. A Nath está perguntando: achei que eu soubesse quase nada de TCC, agora eu tenho certeza. Calma, Nath, é um processo, tá? É um processo, é assim mesmo. Quem nunca esteve nesse lugar, que atire a primeira pedra. E assim, muito do que eu contei aqui para vocês hoje são insights que eu tive há não muito tempo atrás, sabe? Que passei anos, acho que os primeiros 5, 10 anos da minha carreira, eu não tinha essa clareza do que eu estou ensinando para vocês hoje. Aí a Camila tá falando assim: sua aula na minha pós foi a melhor para compreender de fato o modo de utilizar e construir a conceitualização cognitiva. Não percebemos, mas a faculdade é muito superficial no aspecto da conceitualização. Ai, Camila, obrigada. Obrigada, que bom ver você aqui. Fico muito feliz que a gente possa se ver em outros espaços também. E que bom que eu te ajudei. E agora eu sei que você, assim, dedicada como você é, tenho certeza que você está ajudando muita gente. Aí a Bianca falou: e para os pacientes que já chegam dizendo que não querem a tal tarefinha? Lembra que eu falei que a gente precisa aprender a atuar com a TCC de forma leve, criativa e flexível? Se a pessoa está dizendo para mim que ela não quer fazer a tarefinha, eu estaria sendo colaborativa com ela se eu entrasse numa disputa para tentar convencê-la de fazer a tarefinha? Sim, isso não significa que eu vou deixar de convidá-la a fazer a tarefinha, né? Que eu vou tentar implicá-la, em deixá-la mais curiosa para de repente querer fazer uma observação ou outra durante a semana. Mas é um trabalho meu ajudar essa pessoa a se implicar, sem contar que alguns pacientes realmente não têm como fazer, né? Pelos motivos que for, e eu preciso me adaptar. Não dá, não é sobre disputa de poder. Então, é um desafio, Bia, mas é por isso que eu tô aqui, falando sobre isso que eu tô falando, né? E aí a gente adapta. A gente faz o que dá para fazer com a pessoa consciente de que talvez os resultados dela não venham tão rápidos quanto ela teria se ela fizesse as tarefinhas. A Laura falou, sim, é uma forma do paciente exercitar suas habilidades, autoconhecimentos. Isso faz muito sentido. Aí a Camila está perguntando, a TCC tem alguma linha em conjunto com a psicanálise? Ou não? Visões de sujeito muito diferentes. Abordagens baseadas em princípios muito diferentes. Então, não tem. Até existem modelos de terapia, mas que beberam de múltiplas fontes, como a terapia do esquema, que bebe muito da TCC e que pega uma coisa ou outra do modelo psicodinâmico, mas
muito mais da teoria do apego do que da teoria psicanalítica propriamente dita, e não é nem a TCC e nem a psicanálise, entende? Então, você não vai ver essa coisa, na minha opinião, quando você vê alguém falando, eu trabalho com TCC e com psicanálise, eu fico pensando assim, nossa, essa pessoa não entende sobre princípio básico, da maneira como cada abordagem vê o mundo. Quando ela tenta juntar essas duas, que teoricamente são incompatíveis, ela não está fazendo nenhuma e nem outra. Então, ela está, inclusive, desprotegida do ponto de vista ético, né? Já que a gente tem que se orientar pelas práticas validadas e reconhecidas pelo nosso conselho, quando você mistura duas que não se bicam, não se complementam, então você está criando uma terceira que nunca foi validada. E aí, está correndo risco. A Bia está falando. Tenho visto muitas discussões acirradas sobre psicologia baseada em evidências entre profissionais de TCC e outros de outras abordagens. É verdade, tem acontecido sim. E se você quiser comentar, ó, quiser fazer alguma pergunta sobre isso, você pode fazer. Né? Mas a PBE está crescendo bastante, é um movimento interessante, mas dependendo da forma que ele toma, tom que ele usa, ele pode ser em alguns lugares, na própria rede social, às vezes eu vejo alguns posts, alguns comentários bastante complicados, né? E de acabar invadindo o espaço de outras abordagens e fazendo críticas muito abertamente, como se só eles estivessem certos. Eu trabalho com PBE, eu gosto da ideia da PBE, mas eu não gosto da maneira como a PBE tem sido ensinada, assim como eu amo a TCC, mas critico bastante a maneira como algumas pessoas ensinam a TCC. Bom, meu povo, pois é preocupante. Por isso que a gente tem que estar muito seguro daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que entender a lógica por trás daquilo que a gente está empregando. Né? Não é só sobre seguir uma abordagem, seguir uma regra. Não é sobre seguir, é sobre se apropriar daquilo, é sobre raciocinar com aquilo. Se você não tiver essa. Se você não se apropriar disso, não desenvolver o seu raciocínio, você vai ser uma mera seguidora, uma mera aplicadora de técnicas, né? Vai, vai, vai ser muito limitado e provavelmente problemático. Bom, então, hoje a gente contextualizou. Opa, desculpa. O histórico da TCC, a origem da TCC, a maneira como ela se expandiu no mundo. A gente viu que é uma forma antiga de aprender, que não reflete todas as competências que a gente tem que desenvolver para trabalhar com pacientes da vida real. Amanhã a gente vai conhecer melhor os outros pilares da TCC, para começar a pensar sobre como tudo se integra nessa abordagem que é tão linda e tão eficaz e que pode ser extremamente quentinha, extremamente acolhedora, extremamente flexível, extremamente criativa. Beleza? Gente, muito obrigada por estarem aqui até o final. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente se vê amanhã, tá bom? Lembrando que daqui a 2 dias, a gente vai abrir as matrículas para a nossa 7ª turma do nosso curso de formação em TCC, que é um curso voltado nisso, no raciocínio clínico, na criatividade, na flexibilidade, em aprender a TCC de uma maneira leve e de uma maneira que faça sentido, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.